Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas, que inclusive não tem um pingo de caráter e vergonha na cara, inclusive aqueles que estão no Congresso Nacional, e tem um monte deles. E diante de determinados casos, a Corregedoria da Câmara dos Deputados, inclusive, pediu a suspensão do mandato daquele deputado idiota, porque só pode ser idiota. Porque uma pessoa que raciocina jamais falaria o que ele fala das pessoas, porque ele agride e não respeita ninguém. E sabe de quem eu estou falando? Daquele tal de Gilvan da Federal. E tem outra, o cara ainda era da Polícia Federal. É o fim da picada. É um bolsonarista de extrema direita que acha que é dono do mundo e não respeita ninguém lá na Câmara dos Deputados. Ele não respeita as pessoas. Ele fala barbaridade. E por causa das barbaridades que ele fala, a bancada feminina, inclusive, considerou que, inclusive, uma das falas dele, de caráter misógino, diz que constitui crime. Agora, a Corregedoria, inclusive, pediu a suspensão do mandato desse idiota de nome Gilvan da Federal por 6 meses. Agora, o documento foi assinado na última quarta-feira. Aí o que acontece? Esse Gilvan da Federal não tem um pingo de vergonha na cara. E tem outra. Outro dia aí, ele falou barbaridade contra a ministra, porque agora ela é ministra, a Gleice. Isso na última terça-feira. E sabe o que ele falou? Olha bem, eu vou até ler aqui um texto que eu tenho, o que ele falou. Abre aspas. Isso são palavras do deputado Gilvan da Federal. Na época, abre aspas, na época em que esse ex-presidiário, ele está falando do Lula, que ele foi preso, eu estava na Polícia Federal e chovia ataques à Polícia Federal pelo pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann. Hoje, elogia a Polícia Federal porque temos um diretor-geral da Polícia Federal que é petista. E na Odebrecht existia uma planilha de pagamento de propina a políticos. Eu citei aqui o nome do Lindinho e amante, que devia ser uma prostituta do carambas, indelicita, completa. Teve até deputados que se revoltou, ou seja, a carapuça serviu. Ele foi mentir na Comissão de Constituição e Justiça e se vitimizar, dizendo: você vai ser você vai ver seu bandido, fecha aspas. Isso foi palavras do deputado Gilvan
da Federal que ele não respeita ninguém. É um idiota. Agora, não dá para entender, ele é lá do Espírito Santo. Agora, não dá para entender como a população do Espírito Santo pode votar num idiota desse, de extrema direita, que quer sacanear a população, inclusive a população mais pobre. E é a população mais pobre que elege esses idiotas todos. É o fim da picada. É o fim da picada. Esses idiotas, inclusive na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional em geral, porque não é só na Câmara dos Deputados que tem idiota. No Senado também chove na horta. Chove na horta. E todos, a maioria dele do PL. Esse PL, esse partido tem mais bandido, praticamente, do que na penitenciária. É o fim da picada. É o fim da picada. Agora eu vou falar uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, olha bem, ele concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi, inclusive, detido em Alagoas, na semana passada. E eu, inclusive, fiz uma matéria aqui dizendo que rico não fica na prisão. Agora, e a decisão foi tomada nessa quinta-feira, ontem, inclusive. E o condenado por corrupção, por roubo, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. E esse Collor, eu cito toda vez que eu falo dele, que ele é ladrão. Ele é ladrão. Eu cito isso porque ele roubou o meu salário, o salário do mês. Ele roubou. Eu tinha depositado o cheque na Caixa Econômica Federal, na Rua da Consolação, que era em frente quase o jornal onde eu trabalhava, que era o Diário Popular na época. Agora, como o rico não fica na cadeia, o ministro Alexandre de Moraes mandou ele para casa, coitadinho. Agora diz que vai colocar tornozeleira eletrônica e ele vai permanecer em casa assim, sem problemas nenhum. Quer dizer, eu espero. Porque aquele outro que o ministro Alexandre de Moraes mandou para casa, ficou um dia só. E com tornozeleira eletrônica e tudo. É aquele ex-deputado que foi cassado, bolsonarista, amigo da família do Bolsonaro. Ficou um dia na rua. Agora, o Collor não é tão idiota como aquele. Porque aquele lá era policial militar. E o Collor tem um pouquinho mais de sabedoria. Inclusive para roubar, porque deram lá, roubaram 20 milhões. Fora quando ele foi presidente, que roubou o Brasil inteiro. Agora, diz que ele vai ficar num regime domiciliar e terá que usar, inclusive, tornozeleira eletrônica. Isso não impede dele ir para a praia e sair, porque pode tirar a tornozeleira eletrônica, colocar no cachorrinho, inclusive pode ser até numa vaca daquelas de leite, porque ele tem uma fazenda lá de leite, coloca numa vaquinha daquela e vai sassaricar. Porque o negócio é o seguinte, todos nós sabemos que na nossa sociedade
quem fica na cadeia é só pobre. É só pobre. Aquele cara que rouba 1 quilo de feijão, entendeu? Aquele cara que rouba um pão na padaria, aquele cara que rouba um picolé, esse fica na cadeia e por muito tempo. Agora, quem rouba 20 milhões, acha que vai ficar na cadeia? Só um idiota pensa que fica na cadeia. Uma pessoa que rouba 20 milhões. Porque ele diz agora que ele está doente. Ele diz que tem doença de Parkinson. Olha bem, se fizer uma geral em todas as cadeias do Brasil, vai ver que uma boa parte dos presos tem uma doença, inclusive Parkinson. Inclusive doenças degenerativas. Está cheio no presídio. E por que essas pessoas não vão para casa? Sabe por quê? Porque são pobres. São pobres. E a cadeia no Brasil, ela já foi construída para prender pessoas pobres. Porque vai prender o rico. Como é que o rico vai usufruir da grana que ele tem, de tudo que a natureza nos proporciona? Então ele não pode ficar dentro da cadeia. E é justamente isso que aconteceu com o Collor. Agora, o ministro Alexandre de Moraes diz que suspendeu o passaporte do Collor. Mas para o Collor sair, ele não precisa de passaporte. E colocou algumas medidas, isso só para inglês ver. Isso é só para inglês ver. Porque o objetivo mesmo é não deixar o rico na cadeia. Não deixar. E mesmo ele com prisão domiciliar, tem um ministro no Supremo Tribunal Federal, aquele bolsonarista, o tal de Cássio com K, sabe qual é? Então, aquele lá, inclusive, diz que a pena que decretaram para o Collor é muito alta. E o trabalhador, quando rouba um pão, a pena não é alta? As coisas são feitas no Brasil só para sacanear o pobre, inclusive a justiça. Porque para o rico não existe justiça. Para eles, tanto faz como tanto fez. Porque o negócio é o seguinte: quem manda são eles, quem tem a grana são eles, e quem faz as leis são eles. Então, eles fazem as leis para beneficiá-los. E o pobre que elege esse pessoal come capim. Porque é quadrúpede. Porque é quadrúpede. Chega na eleição, o pobre vai lá e vota na burguesia. E é justamente a burguesia que sacaneia o pobre. E aí ele vota nesses partidos de extrema-direita, PL, todos esses partidos de direita. E é o fim da picada. É o fim da picada. Agora, e não é só o Collor, não. Não é, sabe por quê? Porque o Bolsonaro já está no mesmo caminho. Ele está lá, diz que estava na UTI, agora diz que vai sair da UTI. Ele já está fazendo o caminho dele para quando ele ser condenado. Porque ele vai ser condenado porque cometeu muitos crimes. Só que o negócio é o seguinte:
vai ser beneficiado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. São os mesmos ministros que vão condenar ele. E esses mesmos ministros que condenaram o presidente Lula sem prova nenhuma. E o Lula, como era filho de pobre, vendia amendoim na praia para sobreviver, veio lá do sertão de Pernambuco, teve que ficar 2 anos na cadeia. Nenhum juiz, inclusive, pediu para o Lula puxar a cadeia que ele tinha sido condenado na casa dele. Nenhum ministro do Supremo Tribunal. Inclusive, tem até ministra que na época, inclusive, para condenar uma outra pessoa do PT, falou: eu condeno porque ele não tem prova nenhuma contra ele, mas eu condeno porque eu posso condenar. E é verdade, ela era ministra. E esse pessoal da burguesia que faz esse tipo de coisa. Ainda ela falou: eu condeno porque a lei me propicia. É isso, mesmo sem provas. Ainda ela citou: olha, não tem prova para condenar essa pessoa, mas eu vou condenar porque a lei me propicia esse direito. Então, e quem é que fez a lei? Agora, o genocida Bolsonaro, que diz que agora ele saiu da UTI, onde ele estava fazendo festa, onde ele estava dando entrevista para canais da extrema-direita, onde ele estava, inclusive, fazendo live para vender capacete. Vender os capacetes que aquele tal de Piquet, que o filho dele sabotou uma corrida lá. Não lembra disso? O filho dele também corria lá com o carrinho e deu uma batida tal, e isso era tudo sabotagem. Era tudo sacanagem. Aí foi banido das corridas. Esse é o tal de Piquet, que o Bolsonaro fez uma live propagando para vender coisa. E agora ele está trilhando um caminho que ele já está vendo lá na frente que ele vai ser condenado. Então ele vai pegar todos esses exames dele, leva lá para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal condena ele uma pena maleável e ainda manda ele tirar a cadeia na casa dele. Porque é isso que acontece. E é isso que vai acontecer. Olha bem o que eu estou falando. O Bolsonaro não vai ficar na cadeia. E tem outra, não é só ele, não. É toda a quadrilha dele. Toda. Generais, General Heleno, General Braga Neto. Você acha que vai ficar na cadeia? E tem outra. Eles estavam organizando para matar o presidente Lula. Não é só o Lula, não. Era o Alckmin também, que ia de contrabando, e o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive vai dar o direito de o Bolsonaro tirar a prisão dele na casa dele. Vai ser isso. Olha bem o que eu estou falando. Depois, lá na frente, vocês vão falar bem que o Bruninho estava certo. E é isso que vai acontecer.
Porque quem tem grana não fica na cadeia. A cadeia foi feita só para pobre, para gente pobre, aqueles que não têm condições de absolutamente nada. Então tem a cadeia, onde eles podem ficar, pode comer, ficar lá jogando bola, entendeu? Jogando xadrez, jogando baralho, fazendo o que eles querem. E se organizando para quando sair, cometer alguns outros pequenos furtos para voltar para a cadeia. E é isso que acontece. Aqui no Brasil é assim. Quer dizer, não é só no Brasil, não. Na Espanha também é assim. Porque não viu aquele estuprador que jogava na seleção, que estuprou lá uma garota, pagou não sei quantos milhões de euros, tá na rua curtindo, entendeu? Pagou, tá na rua. Essa é a justiça. Aí você fala, mas a justiça tem que tomar providências de alguma coisa. Qual é a providência? É botar o rico para curtir na rua? Porque vou te falar um negócio. No Brasil e em boa parte do mundo, o rico não fica em cana. Porque olha bem quanto que o Collor roubou. Roubou! Eu estou falando que ele roubou. Porque ele é ladrão. Porque também roubou o meu salário. É ladrão. Agora, o Bolsonaro já está fazendo um H para não ficar na cadeia. Entendeu? E os próprios ministros do Supremo já não viu que ele já estão fazendo a cabeça do tal de Fux. Apesar que o tal de Fux, todos nós sabemos que ele é bolsonarista, né? Tal de peruquinha lá. Porque tudo ele vota. Você viu a garota do batom, quis destruir lá, estragar uma obra de arte, que ela pichou lá com batom, e os idiotas, ignorantes, que não sabem que o granito é poroso, entendeu? Ah, não, só foi uma pichaçãozinha, mas ela pichou uma obra de arte. Ela não pichou um muro de uma casa velha. Ela puxou uma obra de arte feita por um artista, inclusive de Minas Gerais. Escultor de Minas Gerais. É o fim da picada. E o Brasil é assim. E o Bolsonaro vai ter tudo de bom. Tudo. Ele vai sair numa boa. Agora, por que ele vai sair numa boa? Porque ele tem dinheiro, tem muita grana, e ele tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. Não viu que aqueles que deram o golpe de Estado em 64 não aconteceu absolutamente nada para eles? E tem outra. Mataram gente pra caramba, isso. Torturaram, mataram na tortura muita gente. E eu estou falando isso porque eu vi porque eu estava lá. Eu vi. Mataram muita gente. Agora, não aconteceu nada. E agora, com esses aí que tentaram dar o golpe de Estado, que já deveriam estar na cadeia, também não vai acontecer nada. Por quê? Aí a gente vai lá atrás. Quem foi que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro? Foi o cara que deu o golpe na presidente Dilma.
E você acha que vai acontecer alguma coisa? É o fim da picada. Mas o Brasil é assim, vai fazer o quê? Enquanto o pobre não tiver consciência de quem ele tem que votar, apesar que nós sabemos também que não é o voto que vai fazer mudar absolutamente nada no Brasil. Não é isso. Porque o Bolsonaro, olha aí, foi eleito pelo voto. Depois quis dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque ele queria acabar com a nossa democracia. Para que ele queria acabar com a nossa democracia? Para implantar no Brasil a ditadura militar. E aqueles ministros que estão lá não apoiaram a ditadura? Hã? O Supremo apoiou a ditadura militar, tchê. E é isso que vai acontecer. Agora, nós não queremos mais ditadura militar. Porque nós já tivemos. E sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.